muito bem-vindos, meus amigos. Finalmente o primeiro episódio do nosso quadro Snippets. E eu não poderia começar sem agradecer meus queridos alunos, por criarem a provocação necessária para nós expandirmos as nossas discussões, os nossos debates a outros fóruns, a outros limites. Agora, aqui no digital, estendendo as discussões que nós temos em sala de aula. E no primeiro episódio, nós vamos ter uma discussão que eu particularmente sempre abordo, semestre após semestre. Esse tema sempre surge no iniciozinho ali das minhas aulas de fundamentos de computação em nuvem. É um tema super interessante e que remete não apenas à tecnologia em si, mas como cada um de vocês que estão nesse início de jornada podem pensar no desenvolvimento das suas carreiras também. Antes de entrarmos nos fundamentos da computação em nuvem, vamos falar dos fundamentos da computação. Mas, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta, tema do nosso quadro, que é: Carlos Diego, você comenta em suas aulas que a computação em nuvem é a última camada da abstração computacional. Por quê? Bom, esse é um tema interessante, inclusive ele vai ser profundamente discutido no nosso quadro Maravilhas da Computação. Nele eu falarei sobre as 3 leis fundamentais da computação. Hoje nós vamos falar de uma dessas leis, que é a abstração. Mas antes de falarmos de abstração, vamos conceituá-la. Eu particularmente gosto muito de um conceito que o Timothy Coburn trouxe e está aqui na tela para nós. Na ciência da computação, abstração refere-se ao processo de remoção ou generalização de detalhes físicos, espaciais ou temporais, ou atributos no estudo de objetos ou sistemas para focar a atenção em detalhes de maior importância. É de natureza semelhante ao processo de generalização. Esse conceito, pessoal, ele fala sobre a necessidade, como o Coburn citou, de nós focarmos naquilo que é importante no processo. Quando a gente olha, por exemplo, a evolução da computação, eu gosto dessa imagem porque ela representa isso de alguma forma. A gente vê no lado esquerdo aqui que antigamente nossa interação com os computadores ela era muito próxima com o hardware. Nós tínhamos muito pouca abstração implementada. Então um novo periférico ou mesmo a programação desses hardwares era feito no que a gente chama na computação de forma de baixo nível. Ou seja, nós tínhamos muito poucas aplicações, muito poucos sistemas, muito poucas abstrações implementadas. Na medida em que o tempo foi passando, isso foi evoluindo. A imagem no lado direito aqui mostra isso bem representado. Nós subimos ali o hardware, entrando, por exemplo, na construção de kernels ou de sistemas operacionais. Construímos interpretadores ou compiladores. Esses compiladores e interpretadores instanciam frameworks, que instanciam serviços, sistemas, até chegar no nível bastante abstrato, que é aquilo que é usado pelos nossos usuários. Então, um dos conceitos fundamentais da computação é de que sempre que nós encontramos um problema que é genérico o suficiente e que nós precisamos dar foco naquilo que é importante, ou seja, naquilo que aquela implementação entrega, nós abstraímos isso de alguma forma. E a computação em nuvem, quando a gente olha essa imagem, representa isso muito bem. Quando a gente olha do lado esquerdo aqui, nós temos um cenário onde nós fazemos intervenção direta em todas as camadas da infraestrutura, desde a camada de rede, armazenamento, servidores, virtualização e assim por diante. A computação em nuvem trouxe para nós o que? A abstração de alguns desses componentes. Num primeiro nível, nós temos a infraestrutura como serviço, onde nós, por exemplo, abstraímos toda a parte de rede, armazenamento, servidores, virtualização. Aqui nós temos serviços como o Amazon EC2, que entrega para nós uma infraestrutura como serviço, entrega para nós servidores virtualizados. Num segundo nível, nós temos plataformas como serviço, onde toda essa camada de infraestrutura ela é abstraída, entregando para nós um sistema com um nível maior ainda de abstração. A gente pode dar um exemplo disso com o Amazon RDS, que é o Serviço de Banco de Dados Relacional. Anteriormente nós tínhamos servidores com instalações de sistemas gerenciadores de banco de dados, até que nós chegássemos naquilo que é importante de fato, que são os bancos de dados. Ou seja, com uma abstração maior, foi fornecido para nós uma plataforma na qual a gente foca naquilo que de fato é importante, que são os bancos de dados. E por último, no último nível de abstração, nós temos os softwares como serviço, ou seja, toda a camada de computação é abstraída de nós.
Então nós temos, por exemplo, nossos aplicativos de música, nossas plataformas de vídeo ou até aquele chat GPT que você usa para fazer o seu trabalho na aula do professor Carlos Diego. Lembra dele? Pois é, esses são diferentes níveis de abstração que vão sendo entregues para nós. Quando a gente fala de o que é importante. Claro que para nós como usuários finais, talvez esse nível mais abstrato seja de fato importante. Por outro lado, essa perspectiva ela depende do que nós queremos fazer. Eu tive uma pergunta, inclusive nesse semestre, de um aluno que me perguntou o seguinte: Carlos Diego, quando saber até que ponto eu devo abstrair algo? Essa é uma pergunta bem interessante, porque dentro dessas opções, como navegar entre elas? Qual delas escolher? A resposta que eu trouxe para ele foi: o nível de abstração ele é diretamente proporcional à necessidade de intervenção na infraestrutura. Então, se você precisa gerenciar aquela infraestrutura de uma forma mais próxima, por exemplo, em sistemas embarcados, onde a quantidade de recurso é muito limitada, se eu adiciono abstrações em cima desse sistema, o que é que eu crio? Eu crio um gargalo. Eu preciso estar muito próximo do hardware, por quê? Pela própria limitação de capacidade daquele hardware. Então não adianta eu adicionar abstrações ali em cima, porque eu vou criar concorrências com aquilo que de fato é importante. E nesse caso é assegurar que aquele pouco hardware consiga responder à demanda que está sendo endereçada naquele momento. Então, a depender do nível de intervenção que eu preciso fazer naquela infraestrutura, é que eu vou escolher a abstração. Indo além da computação em nuvem, é fundamental que vocês conheçam os fundamentos. As abstrações são importantes, nos ajudam a operar os sistemas, a muitas vezes desenvolvê-los, mas quando a gente está falando de criar algo novo, quando a gente está falando de executar e fazer engenharia propriamente dito, a gente precisa entender os fundamentos. Apenas conhecendo o detalhe e os fundamentos de cada um desses componentes, de rede de computadores, de bancos de dados, de aplicações, de compiladores, de estruturas de dados, é que nós vamos entender como essas abstrações são construídas e, inclusive, implementar abstrações melhores. Porque, afinal de contas, quando a gente vai olhar para aplicações, para software como serviço, eles são sim abstrações já desenvolvidas. Mas muitas vezes nós temos várias para fazer a mesma coisa. A gente não só tem o ChatGPT. Há pouco a gente viu o lançamento lá do DeepSeek, que do ponto de vista conceitual implementa a mesma coisa do ChatGPT. Só que o que ele faz? Ele traz ali algumas novidades, melhorias, uma performance maior, um custo mais baixo. Ou seja, aquela abstração ela tem o mesmo princípio, mas ela tem características diferentes. Os fundamentos foram compreendidos de uma forma diferente e de forma mais profunda, a ponto de permitir que você construa uma abstração melhor. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio do Snippets e eu aguardo vocês no próximo.